Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você está nos acompanhando, assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos dar continuidade à série Apocalipse Decifrado. Já estudamos a primeira parte de Apocalipse 13, a besta que emerge do mar, e hoje vamos começar o estudo da segunda parte, que é sobre a besta que emerge da terra. Esse estudo, por ser muito detalhado, com muitas informações históricas, informações das atualidades também, nós dividimos em duas partes, certo? Então, vamos lá, diretamente ao nosso estudo, nossa apresentação. Já oramos antes do início dessa apresentação, recomendamos sempre que você também ore antes de abrir a palavra de Deus. Pois bem, lembrando que aqui no projeto Pomni você pode interagir conosco, certo? Aqui na descrição desse vídeo tem ali o nosso e-mail, pode nos enviar uma mensagem, sugestões. Se for do seu interesse, você também poderá fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, onde publicamos mais frequentemente. Vamos ao texto? E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, a besta que emerge do mar, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E ele fez grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens e engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta que tinha sido ferida pela espada e vivera. Certo? Então temos aqui um animal, que besta refere-se a animal, e por sua vez é um símbolo profético para impérios, né, para poderes desse mundo. É um poder que se levanta da terra em contraposição ao poder anterior, que emerge do mar. É uma besta que tem dois chifres, semelhantes ao de um cordeiro, mas fala como dragão, e exerce poder para forçar, então, os que habitam sobre a terra, que nós já vimos, que são os ímpios, assim eles são chamados no Apocalipse e em outras partes da Bíblia, para que se unam numa falsa adoração à primeira besta. Lembrando sempre da estrutura do Apocalipse, nós estamos aqui na parte central, uma parte que não tem paralelo, uma parte única no livro, né? Todas as demais seções do Apocalipse têm uma correspondência numa outra parte do livro. Por exemplo, as promessas para o vencedor, do capítulo 1, verso 9 até o capítulo 3, verso 22, tem uma correspondência lá no capítulo 21, verso 5, até o capítulo 22, verso 5, que é o cumprimento das promessas para o vencedor. Mas, nessa sessão aqui central, estamos tratando do grande conflito entre Cristo e Satanás, e não temos nenhuma correspondência aí dentro do livro do Apocalipse. Essa é uma estrutura em quiasma, como costumamos dizer, né? É algo bem familiar aos judeus, que eram o principal público de João ali no primeiro século, né? A igreja era formada majoritariamente por judeus convertidos ao cristianismo. Temos aqui essa outra forma de organizar o livro, né? Estamos na porção histórica ainda, depois entraremos na porção escatológica, que trata do grande conflito consumado. Lembrando que as duas bestas de Apocalipse 13 possuem grandes semelhanças. São poderes globais, atuam no mundo inteiro, têm pretensões globais, como nunca se viu na história. Nenhum dos poderes anteriores, né, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma,
tiveram tamanha abrangência, como esses poderes aí do tempo do fim, né? Promovem a falsa adoração e a perseguição religiosa, são poderes do tempo do fim, como eu mencionei, e vão cooperar para impor a marca da besta. Temos aqui um detalhamento do que acontece aí de Apocalipse 12, verso 1, no início dessa sessão aí do grande conflito do livro, até o final do livro do Apocalipse. Por questões aqui de tempo, não vou detalhar, mas você que está assistindo no YouTube pode depois pausar e ver essa tabela com calma, né? Essa tabela, lembrando, eu extraí do livro do Ranko Stefanovic, Revelação de Jesus. Agora sim, essa tabela aqui merece uma atenção maior. A besta da terra, essa da segunda parte de Apocalipse 13, também é chamada de falso profeta e engana as pessoas. Aliás, depois aí do capítulo 13, ela só é chamada de falso profeta. Então, nós encontramos isso no capítulo 16, capítulo 19 e no capítulo 20 também. O falso profeta, ou seja, é uma contrafação da verdadeira profecia. Então, veja, para que seja um falso profeta, tem que ser um poder alegadamente cristão. No nome, pelo menos, ele é cristão. E nós percebemos que essa besta é uma contrafação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade e guia as pessoas à salvação. Temos aqui as referências bíblicas. A besta da terra tem a aparência de cordeiro e o Espírito Santo é semelhante a Cristo. A besta da terra exerce toda a autoridade da besta do mar, ao passo que o Espírito Santo exerce toda a autoridade de Cristo. A besta da terra direciona a adoração à besta do mar, primeira besta, que nós já vimos que é uma contrafação do próprio Jesus. O Espírito Santo direciona a adoração a Cristo. A besta da terra realiza grandes sinais, o Espírito Santo também realiza grandes sinais. Detalhe, irmãos, milagres, sinais por si só, não provam nada, né? Porque sabemos que Satanás também tem poderes, os seus ministros, os seus agentes nesta terra, o falso profeta, os falsos cristos, eles podem operar curas, milagres. Então, não é isso que distingue um verdadeiro agente de Deus nessa terra. Veja só, a besta da terra faz cair fogo do céu. O Espírito Santo veio na forma de fogo no Pentecostes. A besta da terra dá vida, fôlego à imagem da besta. O Espírito Santo dá vida, fôlego de vida. A besta da terra aplica a marca na mão ou na fronte, ao passo que o Espírito Santo aplica o selo na fronte dos filhos de Deus. Então, como nós já tínhamos visto no estudo anterior, entre os capítulos 12 e 13, nós temos aí uma trindade satânica. O dragão, uma contrafação de Deus Pai. A besta que emerge do mar, uma contrafação de Jesus Cristo. E o Espírito Santo tem aí uma contrafação na segunda parte do capítulo 13, que é essa besta que emerge da terra. Então, o dragão, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra formam uma trindade maligna, uma trindade satânica, uma contrafação da verdadeira trindade. Vamos entender o contexto histórico em que se dá o surgimento desta besta aí da terra. Ali, no século XVII, começaram a surgir colônias na América do Norte. E o elemento mais marcante do surgimento dessas 13 colônias inglesas, que dariam origem mais tarde aos Estados Unidos da América, justamente o embarque dos pais peregrinos, os Pilgrim Fathers. Foram 120, né, que fundaram a colônia de Massachusetts. Eram, sobretudo, calvinistas, né, que fugiam de perseguição
religiosa na Europa e estavam motivados pelo desejo de liberdade de consciência. Na Europa, tanto o catolicismo quanto o anglicanismo, né, que se tornou lá a religião oficial da Inglaterra, os perseguia. Na Holanda, eles poderiam ter liberdade de consciência, os Países Baixos, porém era um lugar muito imoral, por ser muito liberal, era um lugar de devassidão. Então, eles resolveram partir, deixar então a Europa para encontrar um novo lar na América do Norte, fundar uma nova nação, que acreditavam que teria o selo de Deus, né, a bênção de Deus, né? Então, esse é o destino manifesto da América, né? Ser uma grande nação, uma grande potência. Embora nada nos primeiros tempos indicasse isso, tá? Foi no século XIX, aliás, quando essa pintura aqui surgiu, tá? Do Robert Walter Way. É uma pintura do século XIX, mas alusiva aqui a esse episódio dos Pais Peregrinos no século XVII, tá bom? Foi ali no século XIX que se cristalizou a doutrina do destino manifesto da América, né? E essa nação surge com o selo aí do cristianismo, mas logo vai falando como dragão. E quem sente primeiro é, esse falar como dragão são os nativos da América do Norte, né? O território não estava vazio. A terra é uma oposição ali ao mar. O mar, na profecia, nós sabemos que se refere a povos, nações, multidões e línguas, porque a Europa, onde surgiu o chifre pequeno, o papado, um território muito mais povoado, com muito mais povos, muito mais densamente povoado do que a América do Norte. A América do Norte, em comparação à Europa, era um lugar vazio. Mas não era vazio para todos os efeitos, porque haviam ali vários povos nativos e a maior parte deles foram dizimados, né? Foram expulsos das suas terras, foram tratados assim de forma muito selvagem, né? E muitos filmes de faroeste, inclusive, enaltecem a figura do colono americano que combatia, então, esses povos nativos, certo? Aqui nós temos as 13 colônias inglesas que se formaram ali na costa leste dos Estados Unidos, né, atual Estados Unidos. E a expansão foi se dando ali progressivamente, ao longo, principalmente do século XIX. Os americanos compraram territórios como a Louisiana, por exemplo, o Alasca, mais tarde que foi comprado da Rússia. Outros territórios foram mesmo conquistados. O México perdeu quase metade do seu território, enfim. É importante destacar que esses pais peregrinos, os calvinistas aí, não entendiam a liberdade religiosa como nós entendemos hoje. Eles queriam liberdade religiosa para eles, porém não respeitavam a liberdade de culto, a liberdade de consciência de quem pensava de forma diferente. Um herói da liberdade religiosa, tal qual nós a entendemos, ou da forma mais próxima possível como nós entendemos hoje, foi Roger Williams, um batista, né? Foi banido da colônia de Massachusetts por defender justamente a separação entre o Estado e a Igreja. Os fundadores, das 13 colônias, em maior ou menor medida, impunham, princípios religiosos por meio das leis civis. Roger Williams era contrário a isso. Para ele, o governo civil deveria tratar exclusivamente das relações entre os indivíduos e a relação do homem com Deus caberia apenas à sua consciência e à comunidade religiosa da qual ele fizesse parte. Nos primeiros tempos, para vocês terem ideia, existiam leis lá nas 13 colônias que puniam quem não respeitasse o descanso no domingo, porque eles guardavam o domingo. Existiam punições para quem não devolvesse o dízimo à igreja, por mais que a pessoa falasse assim, não, eu não sou de igreja nenhuma, não pertenço à igreja de vocês, mas ele era obrigado, e daí por diante.
O Roger Williams, por ser um defensor da liberdade religiosa, ele fugiu de Salem, Massachusetts, adquiriu uma terra dos nativos e estabeleceu a colônia de Providence. Posteriormente, houve uma fusão de Rhode Island com Providence e ali havia completa liberdade religiosa. Era uma exceção no contexto das 13 colônias. E aqui nós temos um exemplo, além do que nós já tratamos ali dos peles vermelhas, né, dos indígenas, de como esse poder, né, essa besta que emerge da terra, perseguia ferozmente, e falava como dragão. Em fins da década de 1650, início dos anos 60, Quakers, né, que tem aquela religião muito própria, tem comunidades até hoje, né, eles se vestem só de preto, rejeitam a tecnologia, enfim, são extremamente pacifistas. Eles foram perseguidos, enforcados em Massachusetts. Batistas foram multados, açoitados e presos até o século XVIII, né, o século do Iluminismo. Em Salem, 6 homens e 13 mulheres foram condenados por bruxaria e executados entre 1692 e 1693, né? O famoso episódio lá das bruxas de Salem, né? Algo muito triste. Os historiadores debatem até hoje, alguns acham que as pessoas ali podem ter tido contato com cogumelos alucinógenos e o comportamento excêntrico ali foi interpretado como bruxaria. Essas pessoas supostamente estariam envolvidas com bruxaria. Isso tudo revelou muito ali a intolerância, o fanatismo e afastou ainda mais aquelas pessoas que rejeitavam a religião, que não queriam fazer parte da igreja. Elas ficaram ainda mais escandalizadas com esse episódio. E outras situações ali, até o início do século XX, foram contribuindo para criar esse distanciamento, né? E para reforçar aquele rótulo de que as pessoas religiosas eram fanáticas, intolerantes. No século XVIII, século do Iluminismo, nós temos aqui alguns expoentes do Iluminismo, né? Inclusive Adam Smith, um dos nomes aí do liberalismo econômico, né, até hoje é muito lembrado, Voltaire, John Locke, né, que veio a inspirar aí a independência dos Estados Unidos, ou a Revolução Americana. Então, o iluminismo ganhou muita força ali na América do Norte, ao mesmo tempo que houve um revivalismo religioso, um reavivamento, primeiro com Jonathan Edwards, né, pregando ali a mensagem de salvação, a mensagem condenando o pecado. Aí isso ganhou muita força. Então foram dois movimentos, o Grande Despertar e o Iluminismo, que, como nós sabemos, está relacionado ali a ideias mais humanistas, mais seculares, da razão, né? Separar a razão da fé, aquela coisa toda, muito crítico ao clero, né? E, por outro lado, essa pregação intensa aí do Evangelho pelo Jonathan Edwards e pelo George Whitefield, né, que espalhou aí o despertar do Maine até a Geórgia. Tiveram outros reavivamentos em 1800, entre 1826 e 1832. Inclusive, ali em 1832 estava começando o movimento millerita, que nós já estudamos, né, com William Miller, se estendeu até 1844. E um pouco mais tarde, entre 1857 e 1858, um outro reavivamento também importante. Bem, completaram-se recentemente 250 anos da Revolução Americana. Dia 4 de julho deste ano de 2026, os Estados Unidos celebrou 250 anos, 2 séculos e meio, desse acontecimento único na história ocidental. Porque, como um historiador aqui muito bem definiu, os americanos lutavam não só para se libertar, mas também para trazer liberdade para todo mundo. Acreditavam que a América do Norte, livre, independente, seria um farol da liberdade para todos os povos. Nós temos aí o famoso episódio, né,
da assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos, das 13 colônias inglesas, né, que vieram dar origem aos Estados Unidos da América, no dia 4 de julho de 1776. A tônica da Declaração de Independência, liberdade civil e a superioridade do povo em relação aos governantes. A liberdade trata-se de um valor basilar, um valor estruturante dessa declaração, que já possuía forte conotação religiosa. Os pais fundadores, não confundir com os pais peregrinos lá, os calvinistas. Aqui, os pais fundadores, George Washington, Adam Smith, Thomas Jefferson e tantos outros ali, não eram pessoas religiosas. Eles eram, quando muito, ali deístas, né? Mas eles entendiam o papel da religião nos Estados Unidos. Mais tarde, quando a Constituição do país foi redigida, eles reconheciam que era uma Constituição que só era adequada a um país de pessoas profundamente morais, com valores morais extremamente sólidos. Mas no ponto, eles se diferenciavam totalmente das pessoas religiosas da sua época, que era justamente o fato de separarem o Estado da religião, o Estado da Igreja. Os calvinistas, os pais peregrinos, como nós vimos, queriam manter a Igreja unida ao Estado e sob a proteção do Estado, né? Algo que o catolicismo promovia lá na Europa, né? Perseguindo aqueles que pensavam diferentes. Mas aqui os pais fundadores eram maçons, de modo geral, tinham essa influência do iluminismo e abominavam essa ideia de união entre Estado e Igreja, porque isso sempre acabava produzindo perseguição. Ao longo da história, sempre resultou em perseguição, em maior ou menor medida. Então, para que o país fosse realmente um país livre, um país da liberdade, não poderia haver nenhum tipo de união entre o Estado e a Igreja. Isso entrou na Constituição do país. Religião e governo, portanto, devem operar em esferas separadas. A Igreja não pode controlar o governo e as leis do Estado estarão baseadas em princípios morais laicos. Diga-se de passagem, foi justamente por causa disso que os Estados Unidos, nos seus primeiros tempos, era profundamente anticatólico. Samuel Morse, famoso lá pelo telégrafo, pelo código Morse, escreveu um livro antes mesmo de se tornar famoso, né, alertando o seu país em relação à crescente migração de católicos, irlandeses, italianos, pessoas de outros países católicos que estavam chegando em massa nos Estados Unidos, e ele acreditava que isso iria perverter o princípio da separação entre Estado e Igreja, porque os jesuítas e outros grupos do catolicismo se infiltrariam nas instituições americanas para derrubar todos esses pilares que estamos mencionando aqui, certo? Lembrando que aqui no grande selo dos Estados Unidos, também na nota do dólar, nós temos esses símbolos maçônicos, porque eram todos maçons ali, os pais fundadores. E aqui nós temos uma rápida advertência contra isso, né? No livro Evangelismo, Ellen White escreveu: um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás vindo como Cristo e operando com todo o engano da injustiça nos que se ligam em sociedades secretas. Os Estados Unidos, enquanto nação independente, surge por obra de sociedades secretas, de maçons. E a influência chega até a atualidade. Aqui nós temos uma foto de uma reunião numa dessas sociedades secretas. Eu já fiz um estudo, temos aqui uma apresentação no canal do Projeto Pomone sobre sociedades secretas. E aqui nessa foto nós temos dois presidentes americanos. Aqui o Ronald Reagan, nos anos 80, e antes dele ali o Nixon, né, participando da mesma sociedade secreta. Então, até hoje, os Estados Unidos são marcados pelas sociedades secretas. O George Bush
faz parte de uma sociedade secreta, né? Tanto o George Bush filho quanto o pai e tantos outros, né? No caso do Bush, é Skull and Bones. Essa aqui que vocês estão vendo na foto é o Bohemian Grove, né? Que é uma sociedade secreta assim, de integrantes da mais alta elite dos Estados Unidos, alguns dos homens mais poderosos que se reúnem ali no verão, né? Debaixo dessas sequoias durante 15 dias e ficam tratando ali de diversos assuntos, né? Acredita-se que até o projeto da bomba atômica foi concebido ali numa das reuniões. George Bush e o John Kerry, que disputou com ele eleições, perdeu, né? George Bush foi reeleito em 2004, derrotando John Kerry e os dois integrantes da Skull and Bones, né? Uma outra sociedade secreta aí, como eu tinha mencionado. A religião civil garante que o Estado e seus representantes, em última instância, respondam diretamente a Deus. Assegura ainda que o projeto e o sonho norte-americano de um povo, de um novo mundo firmado no dogma da liberdade seja a meta final desse Estado republicano. Bem, os Estados Unidos surgem aqui na cronologia profética um pouquinho antes, aqui do início do tempo do fim. 1776. E o tempo do fim começa em 1798, quando a besta do mar, né, sofre uma ferida mortal, aprisionamento do Papa por Berthier. Já falamos isso no estudo anterior. No ano de 1780 ocorre um dos acontecimentos que marcam ali o tempo do fim, que é o escurecimento do Sol e a Lua se tornando em sangue. E um pouco depois, ali mais para frente, 1833, a queda das estrelas. E mais para o futuro aí teremos a volta de Jesus, né? Então, o surgimento da nação americana corresponde ali esse período de encurtamento da tribulação, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Muitos que eram perseguidos na Europa encontraram refúgio e liberdade na América do Norte, para todos os efeitos, principalmente depois aqui da independência, uma vez que no período colonial, como nós vimos, havia ainda muita intolerância religiosa nas 13 colônias. Mas com a independência, então, a liberdade religiosa plena na América do Norte, até que chegará o momento em que isso cairá por terra, né? Os princípios constitucionais dos Estados Unidos serão jogados por terra e haverá uma intensa perseguição. Será imposta a marca da besta e veremos isso no próximo estudo. No século XIX, um período marcado pelo expansionismo territorial, né, nações indígenas ainda tentaram se levantar contra isso. Nós temos aqui uma grande liderança, o Touro Sentado, um dos homens, um dos líderes indígenas aí mais influentes que chegou a impor derrotas ao exército dos Estados Unidos, né? E nesse contexto que surge o movimento adventista, e a primeira edição do livro A Grande Controvérsia entre Cristo e Satanás, que se popularizou aqui no Brasil como O Grande Conflito, primeira edição é de 1858. Porém, nessa época, os Estados Unidos ainda estavam lutando contra povos indígenas. Mas nesse livro aqui, repito, escrito em 1858, enquanto os Estados Unidos estavam se esforçando para derrotar nações indígenas. Há essa interpretação de que a besta que emerge da Terra é os Estados Unidos da América, que se tornaria a única superpotência mundial e se aliaria ao papado para impor a marca da besta, para perseguir todos aqueles, então, que não aceitassem essa falsa adoração. Ora, nessa época, os Estados Unidos eram uma nação que estava se consolidando ainda, lutando contra povos indígenas. O Império Britânico era um império onde o sol nunca se punha,
inquestionavelmente o mais poderoso da Terra, sem nenhum sinal de enfraquecimento, de esgotamento, muito pelo contrário, estava entrando aí no seu auge, né, na era vitoriana, e os Estados Unidos profundamente anticatólicos. Então, é, as pessoas que liam esse livro, né, tinham uma dificuldade imensa, era preciso muita fé para acreditar nessa interpretação. E no próximo estudo, principalmente, nós veremos que faz muito sentido hoje como as coisas foram se desenrolando, principalmente ao longo do século XX. Nós veremos então como hoje o cenário profético está praticamente ali fechado, tudo pronto para o desenrolar das últimas cenas aí desse grande conflito aqui na Terra. Temos aqui o Destino Manifesto, né? Essa imagem que essa pintura se popularizou, né? Como os colonos levando progresso e expulsando os indígenas, atropelando quem estivesse pela frente, e tudo isso em nome da providência divina, né? Como eles acreditavam. Que nós, sim, possamos confiar na verdadeira providência de Deus para sempre fazer o que é certo, cumprir a missão que Deus nos confiou, não por força nem por violência, jamais, né? Mas que possamos então cumprir a grande comissão, que possamos aceitar o chamado de Deus para a vida no campo, né? Porque sabemos que muito em breve aqueles que estiverem dentro desse sistema não poderão comprar ou vender. Vamos aprofundar isso no próximo estudo. Então, desde já é importante é, termos uma vida menos dependente desse sistema e que possamos rejeitar aí qualquer envolvimento com sociedades secretas. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.